Uns dizem que este governo está a destruir o Serviço Nacional de Saúde e que os indicadores de saúde estão todos a piorar. Outros afirmam que o setor está a ser arma de arremesso político e ideológico. O grande debate sobre a saúde é esta noite, em direto do Teatro Gil Vicente, em Coimbra. Fique connosco. Boa noite. Será que a austeridade está a comprometer e a piorar os serviços de saúde? É a pergunta que lançamos a debate esta noite. Era preciso racionalizar, reorganizar, evitar desperdícios e renegociar com a indústria farmacêutica e com os grupos privados de saúde. Numa primeira fase, todos aplaudiram e incentivaram a ação. Depois vieram os cortes na despesa, no pessoal e no investimento. E agora chegam as más notícias. Há relatórios que podem apontar para um retrocesso dos principais indicadores de saúde: mortalidade infantil, tuberculose, oncologia, obesidade. Mas outros negam e dizem que o setor da saúde é utilizado como arma ideológica e de arremesso político. A comunicação social vai noticiando queixas e falhas nos serviços e no sistema. Onde está a verdade? 40 anos depois do 25 de Abril, o Serviço Nacional de Saúde é talvez a maior de todas as conquistas. Daí a importância do debate desta noite. Está aqui uma espécie de Estado-Maior do setor. Estamos em Coimbra, o Teatro Gil Vicente cheio e, claro, com uma preponderância dos protagonistas da saúde da região centro. Dou-vos, portanto, as boas-vindas a todos e desejo-vos um bom debate. Muito obrigada por terem vindo. Dr. Martins Nunes, em primeiro lugar, parabéns pelo seu centro hospitalar da Universidade de Coimbra, que lidera o ranking de eficiência dos hospitais portugueses, está no primeiro lugar, conseguiu destornar o Hospital de São João e, portanto, o senhor que também lidera este centro está de parabéns. É notável e há um incentivo, certamente, para a internacionalização, que sei que é um desejo vosso. Mas, no campo da saúde, na dimensão nacional, há um alerta vermelho. E esse alerta tem a ver com diversos fatores, mas também com indicadores essenciais. Isto significa que quando olhamos para esses indicadores e revemos que há uma inversão da tendência, significa que a austeridade está a piorar os cuidados de saúde em Portugal. Boa noite. Primeiro quero agradecer à RTP a ter feito este programa em Coimbra. Coimbra com a sua cidade, com a marca Coimbra, património da humanidade, mas também com um passado, um presente e um futuro da saúde, da universidade, da sua faculdade, da sua prestigiada Faculdade de Medicina. Portanto, agradecer em meu nome pessoal, mas também em nome do meu hospital, que este programa tenha sido feito em Coimbra. É o nosso dever. Muito obrigada. Eu sei que este ranking, deve-se fundamentalmente aos nossos profissionais. Profissionais de altíssima craveira, sobretudo com uma enorme ambição. A ambição de tratar bem os doentes, de fazer a melhor medicina e praticar a melhor medicina. E, de facto, ele também representa o que é a qualidade e a excelência da medicina de Coimbra. E, como presidente deste Conselho de Administração, eu sinto-me muito contente, mas, sobretudo, pelos nossos profissionais e pelos nossos doentes. Sobre a questão de alguns indicadores e que dão, de facto, a ideia, ou pelo menos passa essa ideia, que alguma coisa poderia eventualmente estar a correr mal na saúde, não é essa a minha opinião. Daquilo que sentimos no terreno, no dia-a-dia, nós temos conseguido aqui, e eu falo pelo meu hospital, e também a região centro, onde 4 hospitais também estiveram classificados entre os 10 primeiros hospitais do ranking. E alguns pequenos, o Tondela Viseu, não é? O Tondela Viseu, Beira, e, portanto, são 4 hospitais que ficaram classificados. Portanto, eu acho que nós não sentimos isso. Nós sentimos que, pelo contrário,
nós lançámos coisas novas, produtos no bom sentido, atividades novas. Eu falo, por exemplo, nestes 2 anos, nós lançámos os transplantes pediátricos, as nossas crianças estavam a ser transplantadas em Espanha, em Madrid. Nós recuperámos, construímos, acabámos de inaugurar há 3 meses um centro de oncologia oftalmológica que vai operar aqueles, os portugueses que tinham que ir para a Espanha, que tinham que ir para a Suíça para ser operados. Mas isso é aqui, na zona centro, aquilo que diz respeito à sua zona hospitalar. Portanto, estou a falar no plano nacional. A nível nacional eu também acho que não, mas quem sou eu, quando temos aqui o nosso Diretor-Geral de Saúde, conhece todos os indicadores da região. E eu julgo que não, eu julgo que, sabe, doutora Fátima, nós daqui a 15 anos nos perguntarem o que é que foi o 25 de Abril, nós só temos 2 recordações. Foi a democracia e a liberdade e foi o Serviço Nacional de Saúde. E eu penso é que nós temos que ter mais autoestima pelo nosso Serviço Nacional de Saúde. Nós temos excelentes indicadores, nós temos um conjunto de profissionais agarrados ao Serviço Nacional de Saúde e que o defendem. E tivemos a sorte, ao longo destes anos, de termos tido ministros da saúde de altíssima craveira como nenhuma outra área. Doutor Álvaro Beleza, é esta a percepção que tem, que estes indicadores, enfim, não são um retrocesso? Muito boa noite. Primeiro, cumprimentar a todos os convidados e também felicitar o diretor do hospital, do Centro Hospitalar de Coimbra. Eu também fiz aqui o meu internato, também sou um pouco desta casa e felicitar todos os profissionais de saúde e a cidade de Coimbra, que tem o privilégio de ter uma instituição desta envergadura, deste nível e desta qualidade. Bem, realmente eu estava a ouvir o Dr. Martins Nunes e até parece que o país é cor-de-rosa, mas não é. De facto, o país não é Coimbra e temos, de facto, dados muito preocupantes dos cuidados aos doentes, porque o Serviço Nacional de Saúde é dos portugueses, dos cidadãos, quando estão doentes, e de facto tem havido dados que nos preocupam bastante. Infelizmente, temos notícias todos os dias de preocupação, ainda hoje tivemos, sobre a questão do aumento das depressões, dos suicídios e das consequências possíveis para as crianças na área da pedopsiquiatria. Isso também tem a ver com a austeridade. A questão é se os serviços estão a responder com eficiência. Os serviços de saúde, alguns sim, outros com menos eficiência. Exemplos. A consulta de oftalmologia do Hospital de Lamego passou de 28 dias o tempo de espera para 128. Nós temos casos gravíssimos, como vimos que foram relatados, tempos de espera para uma colonoscopia de 2 anos em Lisboa, num hospital, que nós até visitamos há pouco tempo. Temos dados de facto de alguma gravidade e que nos preocupam bastante. Temos na área da oncologia, até da oncologia pediátrica, hospitais que têm medicamentos adequados e atualizados e outros que não têm. Temos tratamentos para os mesmos doentes, as mesmas patologias, diferentes de hospitais para hospitais, e confesso que ao ouvir o Dr. Martins Nunes... O que é que isso significa? Que foi cortada a despesa, mas não foi feita uma reforma de serviços? Não, é que de facto foram paradas reformas essenciais, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, que são fundamentais continuarem. Estou a pensar nas unidades de saúde familiar, que são um exemplo internacional como se devem organizar cuidados de saúde primários, e diminuíram as consultas nos cuidados primários devido à crise e à austeridade que estamos a viver. Vamos voltar e não há reformas à questão com que comecei. Os indicadores essenciais como a mortalidade infantil, a oncologia, a tuberculose, até a obesidade. Há elementos que permitem inferir que estes indicadores estão a inverter a tendência, estão a piorar. Faz sentido isto para si? Isto pode ser consequência da austeridade? A ser assim? Eu não tenho a certeza de que isso seja assim. Isto na saúde, como qualquer outra atividade, e esta também é uma atividade económica, tal como na Bolsa, há altos e baixos.
E a lista de espera para colonoscopias de 2 anos não é uma coisa de agora, já existiu há muito tempo, já vem existindo. Há centros que melhoraram a sua performance, há centros que a pioraram. Se eu quisesse responder até num sentido pessoal, eu que sempre disse que não tinha listas de espera, sempre tinha aí de uma semana, agora tenho de dias e, portanto, não diminuímos a atividade, pelo contrário, aumentámos a atividade em muitos outros centros, no nosso centro hospitalar e em muitos outros centros do país. E, portanto, nós não podemos apontar pequenos casos individuais como sendo um retrato do país. Há, certamente, áreas onde se melhorou muitíssimo. A austeridade não está a afetar os cuidados de saúde? Qualquer pessoa que pensasse que a situação económica e financeira que o país vive não ia ter uma repercussão em todas as áreas da nossa atividade social, económica, incluindo a saúde, estaria certamente a negar um facto que é evidente. Mas o Ministro sempre disse que a intenção e a política era cortar na despesa e não nos benefícios dos utentes, dos doentes. E isso está a confirmar-se ou isso está em causa? Esses cortes que foram impostos num período extremamente curto, 2 anos, não permitem a adaptação. Por exemplo, quando falava-se muito já anteriormente, eu já falava nisso há 15 anos atrás, no desperdício, nos tais 25% a 26% de desperdício. Não é possível eliminar esse desperdício todo no espaço de 2 anos. E os cortes aconteceram de repente. E, portanto, estes cortes, que hoje fala-se em 1.500 milhões de euros, já outros falaram em 2.000 milhões de euros, o que é mais ou menos os tais 20 a 25% no orçamento que o Serviço Nacional de Saúde tinha há 3 anos atrás, não permitiram uma adaptação imediata de todas as áreas dentro da saúde que permitissem dizer assim, uma coisa compensa-se com a outra. Não é possível isso acontecer assim. E, portanto, em todas as reformas há consequências negativas e o importante é saber se as consequências positivas se sobrepõem às consequências negativas. Qual é a sua conclusão? Eu penso que, apesar de tudo, a saúde resistiu mais do que qualquer outra área na esfera social no país, em relação, por exemplo, à justiça, à educação, que tiveram impactos bem mais acentuados do que tiveram hoje. Eu diria, por exemplo, veja o exemplo que o Dr. Álvaro Beleza citou agora e que foi notícia logo de manhã, do aumento dos suicídios e das depressões. E na pedopsiquiatria e na psicologia infantil, que há mais necessidade, há mais procura desses cuidados. Isso pode ser uma consequência da situação económica que se vive em casa, que os miúdos veem nos seus pais, os pais não desempregados, os pais que tiveram que emigrar, ficaram só com as mães, às vezes com os avós, foram os 2 pais, e que isso possa ter consequências. É verdade, mas não é certo que isso seja consequência direta disso. Também a verdade é que todos estamos mais conscientes, os pais estão mais conscientes, os educadores estão mais conscientes e podem, portanto, suscitar mais os serviços. Eu termino já só para dizer, a verdade contudo, Sr. Doutor, é como é que nós chegamos a esta, qual foi o alarme que levantou? Foram precisos mais 23% de consultas, foram feitas mais 23%. Nós podemos ver isto pelo lado positivo. O Serviço Nacional de Saúde conseguiu superar-se e aumentar as consultas em mais 23%. Nós podemos olhá-los dos 2 lados, não é? Dr. Sacalarides, a sua perspectiva creio que é outra. Os indicadores estão em retrocesso, os principais indicadores da saúde. Muito boa noite. Queria cumprimentar os meus colegas aqui no painel, cumprimentar a assistência, uma saudação à cidade de Coimbra e agora respondendo à sua pergunta. Fátima, não tenho nenhuma dúvida que esta crise, a austeridade associada à crise, tem um impacto negativo num setor da população portuguesa, não é em todos. Digo isso com apreensão, mas digo isso porque, digamos, em saúde pública somos todos prós, não temos de ter contra. Na saúde pública temos que descrever a situação, entender como chegamos aqui para podermos superá-la. E esse deve ser o nosso objetivo. Mas eu creio que isso que o senhor acaba de dizer, ninguém renega, nem ninguém contrapõe aqui. A austeridade
teve consequências na saúde pública dos portugueses. Agora, Exatamente. a forma como os serviços de saúde estão a conseguir responder é que é a questão. Mas deixem-me continuar, porque é preciso explicar como chegamos aqui, entender isso. E há 3 ordens de fator que explicam como chegamos aqui. O primeiro tem a ver com 3 aspectos fundamentais. Empobrecimento súbito, desemprego, endividamento, são determinantes importantes na saúde. Ao mesmo tempo que sofremos estes 3 fatores intensos, estes 3 determinantes importantes, temos cortes no sistema de proteção social. Cortes na saúde, mas não só na saúde. Simultaneamente, noutros sistemas de proteção social que dão à população portuguesa uma rede de segurança. Mas não são só os cortes, é a erosão dos profissionais. Os números que temos acesso hoje dizem que nos últimos 4 anos entraram para o Serviço Nacional de Saúde 22 mil profissionais e serão 28 mil saíram. Ora bem, considerando esta situação, menores condições de trabalho, menores ordenados, uma diminuição importante no rendimento dos profissionais. Portanto, está a referir-se à desmotivação também. Exatamente. Considerando a preocupação que temos com as nossas reformas, o que é que tem acontecido? Têm sido profissionais, têm emigrado, uma riqueza do país que se perde, têm sido profissionais do setor público para o privado. E, portanto, nessas circunstâncias, a resposta não pode ser muito boa. Tem que sofrer as consequências deste atraso. E há uma terceira ordem de fatores que eu gostava de chamar também a atenção para a nossa audiência hoje aqui, que é o condicionamento na resposta. Se olhar para o programa de austeridade, se olhar para o programa de ajustamento, olhar para o programa da Troika, vê metas e estimativas muito claras e precisas em relação ao déficit, à dívida e ao PIB, apesar dessas metas não serem cumpridas. Não vê nada, nenhuma preocupação, nenhuma indicação, nenhuma previsão, nenhuma estimativa, nenhuma meta para o bem-estar dos portugueses. E isso é muito importante. É muito importante porquê? Porque isso condiciona a resposta. Não havendo a intenção de olhar para as consequências na saúde e serviço de saúde dos portugueses, não é de esperar que haja uma resposta, pelo menos atempada. E acontece o seguinte, é que nós estamos a falar de coisas que descobrimos agora. Nós temos uma fortíssima base de conhecimento que indica que, face a uma crise séria como esta, temos repercussões a nível da chamada saúde mental, depressão, ansiedade, perda de autoestima, e temos fortes indicações que está a acontecer em Portugal. Isso. Também, em altura de crise, temos grande repercussão nos nossos comportamentos, os comportamentos de risco, toxicodependência e álcool, toxicodependência há sinais de problemas que existem, mas também não só em relação ao comportamento de risco, ao comportamento de utilização de serviços de saúde. Utilizar menos aqueles serviços que são menos urgentes, que doem mais, que se sentem menos. Terceiro aspecto, doenças naturalmente transmissíveis, tuberculose. Há claramente indicações que as coisas não correm melhor, correm um pouco pior. E há um aspecto que gostava de chamar a sua atenção. Quando o país é muito desigual, isto torna mais desigual, os números médios têm pouco significado. Temos de desagregar, temos que olhar para as comunidades, temos que olhar para as populações locais, e aí encontramos sinais naquelas populações que de facto sofrem. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que temos a ação forte determinante sobre o bem-estar, temos menos capacidade de resposta e temos um condicionamento a olhar para os resultados. É evidente. Isto, e acabo com isto que é importante, felizmente temos o Serviço Nacional de Saúde, que minora isso. Aqueles países que não têm, como a Grécia, ou que têm menos, como a própria Irlanda, zonas de Espanha, zona de Itália, não têm essa vantagem. Mas não é justo, não é, assacar ao Serviço Nacional a responsabilidade de conseguir cobrir todos os prejuízos com menos recursos. Portanto, temos um bom Serviço Nacional de Saúde que nos defende em parte destas agressões, mas por este andar vamos deixar de tê-lo. É preciso defender também o Serviço Nacional de Saúde. Não basta dizer que é bom tê-lo, que ele nos protege. É necessário olhar para o que está a acontecer sem políticas baixas, sem preocupações de ofender ninguém, fazer uma análise precisa e, principalmente, discutir o que é preciso fazer para superar a situação. A questão aqui, essencial, e a pergunta é direta, é se com os recursos que estavam disponíveis se considera que a política ou a reforma foi bem executada. É esta a questão essencial. Bem, não podemos falar provavelmente de reformas. Quer dizer, a atuação, a ação sobre o Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, o Serviço Nacional de Saúde, o aumento das necessidades, diminuição de recursos,
fica curto. E, Ou portanto, seja, a seu não ver, consegue- está a piorar, é inevitável que piore a saúde. Nesta situação é inevitável que pior. Bom, como o senhor falou aí nos indicadores de saúde pública, está o Dr. Francisco Jorge, e vou-lhe dar a palavra no sentido de perceber qual é a sua opinião, se é irreversível esta situação ou se de facto estes indicadores ainda não são para ter em conta, enfim, se são ainda, enquanto lhe passam o microfone, faz favor, se são ainda meras tendências ou podem estabelecer-se e tornarem-se preocupantes. Bem, antes de mais nada, muito boa noite. Tenho muito gosto em contribuir para este debate, mas gostaria de começar por dizer que não concordo com afirmações que foram aqui feitas, nomeadamente pela Fátima. Eu não faço afirmações, faço Não, mas perguntas. fez também afirmações no início que agora foram de certa forma repetidas. Reparemos, esta questão de dizer assim, a mortalidade infantil está a inverter a tendência de descida, ou a tuberculose está a crescer. Pois eu posso assegurar que um e outro indicador continuam as tendências de descida. E Então reparemos, estamos no melhor dos mundos. não, Se mas continuam de facto, a descer as Bem, tendências. mas isso não são formas de debater claramente. Eu não disse que estamos no melhor dos mundos. Se não vou continua dizer a isso. descer a mortalidade Continua. infantil é bom. E isto mostra, e aliás eu estou convencido que é a melhor homenagem que prestamos Ao Serviço Nacional de Saúde. àqueles que o pensaram e àqueles que o construíram. Reparemos, Sampaio com a vacinação, Albino Aroso com as mães, Torrado da Silva com as crianças. Nós temos uma tendência de descida, incluindo a mortalidade infantil, que tem sido muito clara nos últimos 5 anos e que mantém a tendência de descida. Portanto, E temos- apesar da crise, tendo em conta todos os fatores que há pouco o Dr. Sacalarides enumerou, e que são, Mas eu não concordo são com o meu factuais, colega Constantino. esses números que acaba de dar, Sr. são muito importantes, a seu ver. O senhor, enquanto especialista São, de saúde mas pública... se me deixar falar, eu Deixe, mas eu quero reforçar a sua ideia. Sim. Porque o senhor Mas está a aqui- dizer que, apesar disto, os números continuam a descer. E não Quais números? os números da mortalidade infantil. Continuam a tendência a decrescer. se mantém a descer. Bem, eu posso lhe dizer. Portanto, mantém-se a tendência de descida da mortalidade Mantém-se. infantil. Posso lhe dizer, por exemplo, que em... Como sabe, há relatórios que contrariam isso, não é? Não Por há isso- relatórios nenhuns. Eu sou o principal autor desses relatórios, que estão disponíveis no site da Direção-Geral da Saúde, no dgs.pt. Há leituras não globais. Posso lhe dizer, por exemplo, que em 2012 morreram 303 crianças antes de completarem 1 ano de vida. É muito. Claro que é sempre Bem, muito. Claro. mas em 1973 eram 7.000. Agora são 303. Mas o ano passado, em 2013, portanto, aquele número que eu referi, 303, foi em 2012. E nós sabemos, porque temos os registros, que as crianças que morreram no último ano, portanto, em 2013, são 248. Agora explique-me lá onde é que está o aumento. Bom, eu não faço relatórios. O senhor faz. Eu não faço. Diga. Mas o Dr. Sacalarides também faz. Diga. E, desculpe, não vamos Bem, mas isto é a importante. conversa é para aqui, Mas, Fátima, neste momento. isto que este meu colega Portanto, disse é muito importante. É muito importante. Eu não Ninguém falei... ouviu. Não, mas espera, deixe-me acentuar. Eu não falei em taxa, falei em número de mortes. Mas a taxa também baixou, apesar da natalidade ter baixado. Pronto. Baixou de 3,4 seguramente para menos de 3. Dr. Sacalarides, o senhor é ou não autor de um relatório que chama a atenção para uma inversão de tendência? Bom, há vários relatórios que falam nisso. Agora, Vários que falam disto? Da Dr. inversão da Francisco tendência? Jorge, caro amigo, é muito importante reconhecer a situação do país hoje. E para reconhecer a situação do país hoje, é necessário não discutir indicador a indicador, mas ver o seu conjunto. Vejamos o seu conjunto. Por exemplo, a tuberculose. Tuberculose há bastante em Portugal. A taxa de incidência de tuberculose, o número de casos novos por ano, é cerca de 21 por 100 mil pessoas. E tem descido um bocadinho nos últimos anos. Agora, a nível nacional desce um bocadinho, mas é por isso que dizia há pouco, que o país é muito desigual. E as médias nacionais num país desigual dizem pouco.
Enquanto a média nacional se comporta desta forma, há 7 distritos que de um ano para o outro aumentaram. Sim, mas também foi sempre assim. Mas 7, como? Não é? Isso foi sempre assim. Sim, mas eu estou a dizer, mas não é normal a tuberculose num país como Portugal, em 7 distritos aumentar. Não é normal. E tanto aumentou em distritos como o Porto e Viana do Castelo, que têm taxas superiores à média nacional, Braga, Porto à volta de 35, Viana do Castelo à volta de 25, como em Santarém e Braga, que têm abaixo a nível nacional. Portanto, há um conjunto de sinais muito claros que alguma coisa se passa, que há um ruído. E as pessoas notorias, deixa-me cá, as pessoas reconhecem isso. A mortalidade infantil é mais complexa. De facto, houve 2 anos que a tendência mudou. Mas aqui temos Mudou, muito... significa o quê? Subiu? Subiu. Há mais mortalidade subiu em 2 infantil? anos. Mas quer dizer, subiu, mas temos que olhar isto com todo... Mas subiu ou desceu? A doutora Francisco Jorge diz que desceu. Não, há 2 anos, os anos de 11 e 12, que há uma ligeira subida da taxa. Agora, essa subida da taxa não pode ser interpretada da mesma forma quando a variação se faz à volta dos 10. À volta dos 3, 2,5, há pequenos números. E, portanto, nós temos que olhar, ficar com uma preocupação, continuar a olhar, mas não podemos dizer coisas muito definitivas. Mas se juntarmos a depressão, a ansiedade, a toxicodependência, a tuberculose, as pneumonias, são todos sinais que, no seu conjunto, chamam-nos a atenção que temos de ter cuidado. Chama a atenção que há causas bem descritas que levam a esta situação e só nós podemos evitar que ela se agrave se olharmos seriamente. E se em vez de discutir o que é uma nonsense, se há ou não efeito, há efeito seguramente. Mas isso pode não ser de culpa do Serviço Nacional de Saúde. É evidente. Isso é o país, não é? É a situação do país. Mas o que estamos aqui a debater esta noite é se a austeridade está a piorar e a comprometer os serviços de saúde. Essa é a grande questão. Mas o Serviço Nacional de Saúde é parte do país. E tal como a saúde se deteriora, as necessidades aumentam e a pressão dos cortes e perda de recursos do Serviço Nacional de Saúde cria aqui um contraste. As necessidades aumentam por um lado e os recursos diminuem. E, portanto, quando temos esta disjunção, por um lado, a pressão, os determinantes sociais aumentarem e os recursos humanos, os recursos financeiros diminuírem, há aqui uma pressão grande que faz com que o Serviço Nacional, apesar de nos proteger menos, proteger antes. Isto é absolutamente evidente. Eu não cumprimentei no início o professor Sá Clarides, que foi meu professor na faculdade, no 4º ano da faculdade. Já há muito tempo que nos conhecemos, mas e sempre estivemos mais ou menos de acordo em muitas coisas, mas aqui não posso deixar de estar em desacordo. Porque há muitos fatores. Primeiro, não há nenhuma evidência científica de que a alteração pontual, e volto a dizer, nós estamos nos 2,5, 2,4 ou 2,6, podem parecer elevações ou não, são a estabilidade. Nós não podemos ter a certeza que os números se mantêm como bem disse, nos números pequenos. Mas, por exemplo, em relação à tuberculose, os fatores demográficos são aqui muitíssimo importantes. Já há muito tempo que se sabia que a alteração do comportamento, por exemplo, do bacilo da tuberculose e a sua resposta aos tuberculostáticos estava a variar, e essa é que é a causa principal do recrudescimento da tuberculose, que já vinha a vir de há uns tempos para cá também. Pelo menos tem um impacto muito grande. Por outro lado, quando falamos, por exemplo, nas questões psiquiátricas e pedopsiquiátricas e tudo, na Alemanha também aumentam e na França também aumentam, e eles não estão, nada na Europa está perfeitamente bem, mas eles não estão na mesma situação em que nós estamos. E, portanto, é preciso estudar estes fenómenos. Estou de acordo consigo que é preciso estarmos bem atentos e vigiarmos bem os pequenos sinais que possam ser indicadores disto, mas nós estaríamos a ver, e eu não conheço os números da Grécia, por exemplo, nós estaríamos a ver se houvesse grandes alterações destes índices, e o que há é apenas ligeiro. Pode não ter nada a ver, eu estou convencido que, pelo menos em parte, não são consequência da situação económica, dos cortes, da austeridade, como se diz.
porque nestas coisas não são os únicos indicadores. Tem que ser investigados. Leva mais tempo do que um relatório de 1 ano ou de 2 anos. Porque, como disse, eu não conhecia os números que o Dr. Francisco Jorge agora disse. É possível que tenha havido uma ligeira subida em 2012 e agora foi compensada por uma descida em 2013. Sim, mas isso... A julgar por estes números. Álvaro Beleza. Não, eu acho que temos que perceber aqui uma coisa. Houve aqui, na área da saúde, uma austeridade caterpillar. Nós, segundo o memorando, era necessário cortar 1.000 milhões de euros. Cortaram-se 1.700 milhões. Quando o país está numa situação de crise, de desemprego, que tivemos a atravessar nestes anos, o Serviço Nacional de Saúde tem que ser uma almofada, porque os problemas ainda vão aumentar. E o que é que se fez? Onde é que se cortou mais? No Serviço Nacional de Saúde. Isto tinha que dar mau resultado. As listas de espera em oncologia aumentaram 17%. As cirurgias em oncologia diminuíram pela primeira vez em 6 anos. E a oncologia é um caso típico, porque a população portuguesa está a envelhecer e não há hoje menos doentes oncológicos, infelizmente, do que havia. Por outro lado, as consultas nos cuidados primários diminuíram 200.000 consultas no ano. Isto é gravíssimo, isto é voltar aos anos 80. Isto é, os doentes estão a voltar às urgências, aos hospitais, tem que se investir nos cuidados primários, na prevenção da saúde. As pessoas hoje vão muito menos às consultas do que iam. As pessoas pedem para ter medicamentos mais baratos, pedem para não ter exames complementares, porque não têm dinheiro para pagar taxas moderadoras, porque elas são exorbitantes. Aumentou-se de uma maneira escandalosa as taxas moderadoras. É mais caro um doente com a ADSE ir a um hospital público do que um a privado. Há hospitais privados e clínicas privadas a fazer publicidade porque as taxas moderadoras são caras no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, vamos lá ver. Isto piorou e não podia ser de outra maneira. Agora, não piorou mais porque os profissionais de saúde, apesar dos cortes cegos que têm havido, que são sempre injustos, e dos problemas, trabalham de uma maneira abnegada e como se nada às vezes tivesse acontecido. É verdade. E todos estes resultados se devem a isso. Agora, ainda há pouco tempo tive uma reunião com todas as associações de doentes, e já agora dizer que acho inacreditável como é que o Governo não recebe as associações de doentes, que foi o que nos disseram há cerca de um mês, e basta ouvi-los para perceber os problemas. E os problemas são gravíssimos. E todos os colegas, ainda hoje de manhã estava a falar com colegas que estavam na urgência no Hospital de Santa Maria, onde eu trabalho, e há um problema gravíssimo de doentes crónicos que estão a chegar muito mais do que antigamente porque não estão a ter cuidados onde deviam ter. Portanto, há aqui um problema sério e não foi feita nenhuma reforma estrutural do sistema para melhorar os cuidados de saúde aos portugueses. Zero. Não há uma reforma estrutural. Aliás, eu há bocado, antes de vir para cá, estava a comentar, a única reforma que foi feita, fui eu que a deixei, foi na área do sangue, juntou-se o Instituto do Sangue e a Histocompatibilidade e acabou-se com uma direção-geral que não havia necessidade de ser uma direção-geral. Vamos lá ver. Vamos agilizar o debate para podermos dialogar. É Martins Nunes. Eu gostava só de voltar atrás um bocadito à questão da mortalidade infantil, isto para que os possam perceber esta questão, porque eu acho que nós não estamos aqui a esclarecer bem. A mortalidade infantil em Portugal é um caso de sucesso. E os números que eu tenho foi, em 2009 nós tínhamos 3,7, em 2010 2,6 desceu, em 2011 3,1 subiu, em 2012 3,4 e em 2013, segundo o nosso diretor-geral, será abaixo dos 3. Bom, mas agora que pensará um alemão, um austríaco, um dinamarquês, uma pessoa dos Países Baixos, se estivesse a ouvir esta nossa conversa, se aquela gente não tem estima pelo seu Serviço Nacional de Saúde. A Alemanha tem 3,3, a Áustria tem 3,2, a Dinamarca tem 3,4, a Irlanda 3,5, os Países Baixos 3,7. Então nós estamos aqui a discutir uma coisa que é boa, que é de facto um motivo de orgulho do país, do Serviço Nacional de Saúde, a dizer que aumentou. Mas não é o único. Eu acho que não. Mas, mas as variações que nós vemos aqui, variações de ano para ano, também se registram na Alemanha, na França e noutros. Não tem qualquer motivo. Mas eu acho que não é o único índice que tem que se avaliar. Nós, de facto, temos aí uma melhoria enorme, que aliás se deve muito a um grande médico, já nos deixou há pouco tempo, o Dr. Albino Aroso, que fez esta reforma nos cuidados materno-infantis. E, de facto, temos aí uma melhoria muito grande. Não, o que eu estou a dizer é que houve, para muitos portugueses, e estou a falar de muitos milhares de portugueses, hoje têm menos acesso a cuidados de saúde do que tinham. Portugal, os portugueses gastam, em média, 37%
em termos privados para a saúde em Portugal. Nós só devíamos gastar no máximo 20% para além dos impostos que gastamos em cuidados de saúde. Portanto, num país que tem o índice de desemprego que tem o índice de pobreza que tem muita gente ainda no interior e que ainda tem piores cuidados, porque agora os transportes ainda são mais difíceis. Portanto, todo o acesso foi dificuldade. Tinha que haver aqui políticas inteligentes de beneficiar os cuidados primários, ao domicílio, cuidados continuados, continuar a reforma das unidades de saúde familiar, que são exemplares a nível internacional, trazer, por exemplo, essa cultura para o meio hospitalar. Olhe, continuar a política dos seus centros de responsabilidade, vamos como o professor Manuel agilizando o que é um debate. centro de excelência. Continuar a fazer isso. Martins Zero. Nunes. Isso foi zero. Já vem de antes do tempo das reformas e da austeridade. O conceito de centros de responsabilidade, criado pela doutora Maria de Belém, está bem, mas foi o governo socialista que lhe deu a origem, foi ele também que os matou. Portanto, não matou porque o professor está aqui e o seu centro é de excelência. Não. Era preciso continuar, não é? Não. Está bem vivo. Não, é mais virtual. Nós, nesta disposição de compensarmos tudo o que é negativo com mais ação e mais dedicação, temos transformado uma coisa que hoje é verdadeiramente virtual. Mas não estamos aqui a discutir exemplos pessoais. A verdade é que eu continuo a insistir que há muitos fatores. Por exemplo, a procura nos cuidados de saúde primários, nos centros de saúde da aldeia e tudo, pode corresponder também, de facto, a uma maior consciência para a saúde que existe hoje em dia. Não, com certeza, Sr. Com certeza é preciso que entremos com estes fatores. Não há nem nada. O Sr. sabe que em termos científicos nós não podemos tirar significado estatístico de qualquer coisa que hoje variou umas décimas para cima ou para baixo. São menos porque isto 200 mil consultas. Não é muito bem. Deixem-me voltar a abrir o debate à plateia. Para esclarecer bem os espectadores, estamos a falar em 200 mil em quantos milhões de consultas? E que diminuição é essa? Hoje, que não é assim. Hoje todos os nossos colegas sabem, nós somos médicos, trabalhamos todos os dias no hospital, que as pessoas vão menos às suas consultas, há muito mais absentismo do que havia às consultas, há muito menos adesão terapêutica às consultas, ou à terapêutica. Eu não nego que haja algum impacto negativo. Agora, o que eu estava aqui a tentar levar a conversa é que, e nós temos essa obrigação enquanto oposição, já que estamos aqui no prós e contras, é apresentar soluções. Claro. E o que me parece a mim é que faltou soluções, isto é, faltaram políticas de reformas, de continuação das boas reformas e de outras que são centrais. Muito bem, deixem-me abrir o debate à plateia. Eu tenho aqui os 3 bastonários, dos enfermeiros, dos farmacêuticos e dos médicos, que acabou de chegar. Boa noite, Dr. José Manuel Silva, assim eu não tinha cumprimentado. É claro que ao lado está, enfim, a figura tutelar do Serviço Nacional de Saúde em Portugal, o Dr. António Arnaud, que está na sua cidade, em Coimbra, é quem também saúde e duas boas-vindas, em particular. Dr. José Manuel Silva, bastonário da Ordem dos Médicos, afinal a austeridade está ou não a prejudicar e a piorar a saúde dos portugueses? E dos serviços de saúde? Boa noite, Fátima. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Boa noite aos seus 4 convidados, pessoas que muito prezo e admiro e de quem me considero amigo. Boa noite a todos os telespectadores e a todos os presentes. É evidente que seria um milagre se a austeridade não tivesse consequências a nível da saúde, como tem consequências, eu diria que em quase todos os setores da sociedade e da economia. Houve medidas que foram positivas, como por exemplo a redução do custo dos medicamentos, facilitou a acessibilidade dos doentes à medicação, sobretudo genérica, à medicação inovadora sabemos que não. Houve um intenso combate à fraude e à corrupção e nós aplaudimos isso e foi uma das razões pelas quais a Ordem dos Médicos apoiou a informatização da saúde. Informatização que também está a causar alguns problemas porque a rede informática da saúde não suporta o nível de informatização que se impõe e bloqueia sistematicamente em múltiplos pontos do país, ao ponto de um centro de saúde ter suspendido o registro informático das suas consultas e ter regressado ao registro manual e à prescrição manual, como aconteceu em Beja. Mas, efetivamente, houve redução do apoio nos transportes aos doentes, houve aumento das taxas moderadoras numa população que estava a ser empobrecida,
houve encerramento de serviços e concentração de hospitais com algum afastamento das acessibilidades. Há, como nós sabemos, nas situações de fronteira, naquelas famílias que efetivamente não são pobres, mas também já não são remediadas e têm dificuldades de acesso, nós recebemos cada vez mais comunicações na ordem dos médicos de pedido de intervenção por parte dos doentes. Os doentes começaram a ver a ordem dos médicos como uma entidade a que recorrem para receberem ajuda, como por exemplo, ainda no final do ano passado e já no início deste ano, um doente oncológico a quem no IPO de Lisboa recusaram uma primeira vez o acesso à medicação e depois do recurso à ordem dos médicos já autorizaram o acesso à medicação inovadora a um homem doente de 52 anos que de facto já tinha demonstrado, porque tinha começado a pagá-lo do seu bolso, a eficácia da medicação, o que é mais chocante. E portanto há efetivamente essa dificuldade a múltiplos níveis. Olha, uma das imagens do Serviço Nacional de Saúde, que são as urgências, as notícias foram recorrentes na comunicação social, não houve a devida preparação para este período que atravessamos, por força das medidas da austeridade, com serviços de urgência a terem os recursos humanos abaixo dos limites mínimos, numa altura em que já sabia que ia haver uma maior procura das urgências por parte dos cidadãos que vivem em condições cada vez mais difíceis, que muitas vezes abandonam os tratamentos por dificuldades financeiras, aparecem nas urgências em situações mais graves. Portanto, está efetivamente a haver consequências a nível da acessibilidade e da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Era inevitável. Deixe-me só poderia eventualmente ser menorizado o impacto de que forma? Se houvesse? Se houvesse talvez uma outra consideração relativamente ao Serviço Nacional de Saúde e à sua capacidade de resposta. O setor da saúde foi aquele que mais sofreu o impacto das medidas de austeridade. Martins Nunes, é assim, Sr. Martins Nunes? Não, eu não concordo. É por uma razão. Bem, para que possamos perceber esta questão. A situação em 2011 era a seguinte. Acumulação de déficit do Serviço Nacional de Saúde, 770 milhões de euros. Déficit da conta do SNS, 563 milhões de euros. Prejuízo dos hospitais EPE, 207 milhões de euros. Dívida acumulada pelo Serviço Nacional de Saúde, 3,2 mil milhões de euros. Pagamentos em atraso, 1,8 mil milhões de euros. Bom, e o que é que nós hoje estaríamos aqui a falar, a discutir, se não tivessem sido tomadas estas medidas, como por exemplo a baixa dos medicamentos, o aumento dos genéricos, alguma regulação noutras matérias. Corte de despesa. O corte de despesa, nisto que é circular, é à volta da assistência. Não há corte, na minha perspectiva e do que eu conheço de hospitais, à volta da assistência. Há, de facto, a montante e nesta questão nós tivemos a indústria farmacêutica a colaborar com o Governo nesta matéria. No fundo foi tirar àqueles que mais podiam alguma coisa para os que mais precisavam. E, portanto, eu acho que nesta questão não é bem como, quer dizer, há de facto um problema e teve que ser resolvido. Mas se olharmos para este mapa que aqui está, o corte da despesa correspondeu a mais, ou seja, o orçamento de 2011 para 2011, em 2011... 1.700 milhões é o corte da despesa. Não é corte, subiu. É preciso que 2011 houve um aumento do orçamento do SNS para pagar as dívidas aos hospitais que estavam em falência. Eu sou testemunha disso. O laboratório Roche deixou de fornecer a uma série de laboratórios e nós, o CHUC, é que andámos a emprestar medicamentos. Havia hospitais em falência técnica. E eu pergunto, se não fossem tomadas estas medidas, o que é que nós hoje estaríamos aqui a discutir? Estou a falar do orçamento operacional. Sim. O que sucede é o seguinte... O doutor acha que se não tivesse havido estes cortes, o Serviço Nacional de Saúde, tal como o conhecíamos, não tinha possibilidade de continuar? Eu acho é que foi possível implementar alguns cortes nestas áreas circulares da prestação e o impacto que teve no Serviço Nacional, que teve, é evidente, teve, mas não foi aquilo que seria se não tivessem tido feitas reformas. E, portanto, eu acho é que, mais uma vez, eu continuo, acho que nós
temos pouca autoestima pelo nosso Serviço Nacional de Saúde, por a sua capacidade de resiliência à crise. Bom, como já perceberam, tenho aqui esta noite muitos convidados, muitos deles são médicos, em vários hospitais de Coimbra, mas também estão aqui representantes do sistema privado de saúde, até estão alguns também que não são médicos, ali como o Dr. Manuel Porto, e estão também os bastonários, como já vos disse, e voltamos na segunda parte do Prós e Contras para falar com muitos deles. Até já. Segunda parte do Prós e Contras. Talvez sejam os enfermeiros o contacto de maior proximidade com o doente. Aqui nesta plateia está também o bastonário dos enfermeiros, Germano Couto. Como é que está a ser a resposta dos serviços de saúde a uma população que, como já se disse aqui, está hoje mais doente por via da situação que o país tem vivido da austeridade? Muito boa noite, Fátima, muito boa noite aos colegas do palco e a todos os presentes. Agradeço esta oportunidade de poder discutir saúde com todos. Fico satisfeito por ser o primeiro não médico a usar da palavra, porque a saúde é muito mais, são muito mais profissões e realmente os enfermeiros são um dos pilares, como diz o Sr. Ministro da Saúde, um dos pilares da saúde em Portugal e, como tal, gostam e devem ser bem tratados e, portanto, agradeço esta oportunidade. Na verdade, a acessibilidade aos cuidados de saúde, e nomeadamente aos cuidados de enfermagem, tem sofrido, com certeza que tem sofrido, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, onde se pretende uma reforma, uma reconfiguração dos cuidados de saúde primários, onde a proximidade ao cidadão seja a pedra de toque. Realmente tem-se feito muito, mas ainda há muito a fazer. O acesso do cidadão ao seu médico de família, ao seu enfermeiro de família e a outros profissionais de saúde continua difícil, continuamos a ter longas horas de espera, continuamos a ter dificuldade em certos níveis de tratamento e de acessibilidade. Mesmo nas USFF? Mesmo nas unidades de saúde familiares, mas também a outro nível de outras unidades funcionais, porque atenção que a reforma dos cuidados de saúde primários não se faz unicamente numa unidade funcional. Faz também nas unidades de cuidados na comunidade, faz-se nas unidades de saúde pública, nas UCSPs, portanto faz-se num conjunto de outras unidades que no seu global, então aí se pode dizer que se faz a reforma dos cuidados de saúde primários. Aliás, Portugal chegou tarde a esta reforma, uma reforma que já é falada desde os anos 70, alma ata, e que chegou tarde, como é quase praxe em Portugal em tudo. Mas como é que você vê neste momento, século XXI, 2014, a resposta que o cidadão tem quando chega aos cuidados de saúde primários e, como disse, também aos hospitais e aos contactos, por exemplo, com a enfermagem? Repare que a resposta que os cidadãos têm, em grande parte, se deve aos excelentes níveis de profissionalismo dos profissionais de saúde. Mas não piorou, a seu ver? Os cuidados não têm piorado? Os cuidados em certas vertentes não têm piorado, a meu ver, devido a esse profissionalismo. Repare, há pouco foi falado, na primeira parte, que a desmotivação é enorme. É verdade. Em todos os profissionais de saúde a desmotivação é enorme, nomeadamente porque se tem dificuldade em se fazer boa profissão, boa enfermagem, boa medicina ou outra profissão qualquer. Na verdade, também sabemos que este momento da austeridade era precisa. Era precisa. Nós temos, como foi falado, níveis de despesa enormes que não eram realmente aceitáveis. O desperdício é um ultraje para este país. É um ultraje o desperdício que se tem na saúde. Eu dou alguns exemplos. Mas ainda se mantém esse desperdício? Com certeza que sim. Mas melhorou ou não? Penso que estamos no bom caminho. Penso que estamos no bom caminho, mas continuamos a ter imenso desperdício. Como é que é possível um utente hoje ir ao hospital, a uma urgência, e fazer um conjunto de exames, no dia seguinte vai outra vez à urgência,
ao mesmo hospital e repetem os exames novamente. Esta redundância, o país não pode continuar com este pagamento, com esta redundância. Como é que é possível continuarmos a visitar os utentes nos seus domicílios e a gastarmos 2.000 a 3.000 euros de táxi por mês? Então há pouco aqui falou-se da dificuldade do acesso dos doentes aos hospitais e à saúde porque não conseguem pagar os transportes. Sim, mas eu estou a falar na visita que o enfermeiro ou que o médico faz à casa do utente nas visitas domiciliárias. Ou seja, não Quanto é que se paga? Desculpe. Temos situações de 2.000, 3.000, 4.000 euros de gastos em transportes, quando sabemos perfeitamente que a rentabilização de uma viatura, mesmo com o pagamento, o uso de um pagamento de um vencimento a um motorista, fica muito mais económico. Claro que houve um esforço muito grande, nomeadamente a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, com a aquisição de viaturas, e essa rede foi realmente uma grande resposta que o país deu, mas que está também a ter imensas dificuldades. Muito bem. Deixe-me também voltar aqui acima, Dr. Saclarides. Há aqui várias vertentes. Estamos a falar na saúde numa forma quase holística, até porque estamos a relacioná-la também com a economia. Mas, para além dos indicadores que já falamos e das unidades de saúde de cuidados primários, há também, por exemplo, a emergência. E temos ouvido notícias nos últimos dias das dificuldades de deslocação das próprias mulheres e de equipas para as mulheres. O senhor acha que esse é um dado que também pode vir a piorar a resposta que a saúde dá hoje? Deixa-me fazer só um comentário introdutório, digamos assim, apesar de já nós estamos no princípio do programa. Eu não gostaria de colocar-me neste debate do lado de lá de uma trincheira onde um lado se minimiza e o outro lado se exagera. Nós estamos a procurar seriamente descrever a situação exatamente para encontrar soluções. E, portanto, não discutimos solução nenhuma. Uns defendem os méritos da situação, outros defendem os deméritos da situação, perdemos-nos, enfim, nesta discussão está a piorar muito ou pouco, não é? Que está a piorar não pode deixar de estar, como é fácil demonstrar. Que podia piorar mais se não tivesse um bom Serviço Nacional de Saúde, é óbvio. Que há indicadores que variam mais que outros, é verdade. Mas que no seu conjunto querem dizer alguma coisa, especialmente a certos setores da população, também é verdade. E, portanto, nós precisamos de respostas. Que respostas? O que é que fazemos? O que é que fazemos melhor? Dou-lhe um exemplo, e depois eu vou um pouco a essa emergência, que parece mais importante. Não é? Há setores da população que não têm emprego ou têm medo de perder, que empobreceram muito, que têm dívidas e que sofrem. Nós sabemos onde estão essas pessoas, ou podemos conhecer e acertar facilmente. Porquê é que o centro de saúde não se juntam às autarquias, não se juntam à assistência social, não se juntam às escolas, não se juntam à universidade privada e têm planos de ação local que procuram minorar, diagnosticar, apoiar, conduzir melhor, evitar os problemas das urgências. Gonçalo Vilas Boas, que é o presidente das Unidades de Saúde Familiares. Por favor, levante-se para o verem. Ora bem, está já com o microfone. Responda ao desafio de Saclarides. Bernardo Vilas Boas, muito boa noite a todos. Passou a ser Gonçalo esta noite, peço desculpa. Peço imensa desculpa, Bernardo. As unidades de saúde familiar que têm já a equipa de saúde para cerca de metade da população portuguesa, fazem já esse trabalho de aproximação às organizações da comunidade no sentido de prestar os melhores cuidados de saúde que as pessoas necessitam, particularmente na situação atual. Em ponte com as autarquias, com as escolas, com outras instituições da comunidade? Sim, de uma forma crescente. Essa não é função para a unidade familiar, é do conjunto do centro de saúde. A unidade familiar pode fazer alguma coisa em relação aos utentes, mas é preciso mais que a unidade familiar, é preciso a unidade de cuidados na comunidade, é preciso a gestão do centro de saúde, é preciso a unidade de saúde pública, é um trabalho mais geral em relação ao qual a unidade familiar tem um papel. Mas não cabe à unidade familiar, só por si, dar-se a resposta de saúde então, pública. Então talvez o Francisco Jorge ali ao lado possa responder. Peço desculpa, Bernardo Vilas Boas. É possível responder a este desafio? Não, isto é verdade. Não, espera. Isto é verdade. Os especialistas em saúde pública, os médicos de família, os enfermeiros, os farmacêuticos, todos têm aqui um papel em procurar soluções de tipo via verde
para apoiar e intensificar os cuidados a quem mais precisa. Mas já o estão a fazer ou ainda vão pensar nisso? Não, com certeza que essa dinâmica é muito local, mas temos demonstrações de eficácia desses trabalhos e, naturalmente, que sem eles seria tudo mais difícil. É preciso também contar com... Francisco, a resposta é que há um Plano Nacional de Saúde, mas por enquanto é papel. Só passa a ser ação sem enquadrar planos locais. E vocês têm que utilizar o Plano Nacional de Saúde não para discutirmos teoricamente as coisas, mas para enquadrar, motivar, dar vida a planos locais de saúde ativamente. E ainda não estamos a fazer isso, e à altura de começarmos a fazer isso, deves concordar comigo. Não, estou de acordo contigo. Só que há sinais que têm sido encorajadores e que têm que ser replicados. Nós temos que levar a todo o país este tipo de trabalho. É verdade. Já agora, há pouco não tive a ocasião de dizer, gostaria de informar que a tendência da taxa de incidência, isto é, casos novos de tuberculose, no país, vai descer em 2013. Então, isso retira essa ideia de que está a haver uma inversão da tendência dos principais indicadores. É verdade. Repito o seguinte, a tendência nacional deixa de ser importante, mas o que é importante é ver o que se passa localmente. É preciso ver nos distritos quais sobem e quais descem, porque é um país desigual, a população não sofre por igual e nós não podemos fiar num país desigual em médias nacionais. Mas isso não foi sempre assim? O que vale agora valia antes, há 5 ou 6 anos, não era? É verdade. O que estou a dizer é que olhando para os indicadores locais, nós temos uns que melhoram e outros que pioram. Pronto, mas no cômputo geral não podemos dizer que há uma Mas o cômputo nacional é uma abstração. O que existe é a comunidade. Quer dizer, a grande média nacional é uma abstração. Mas para a mortalidade infantil serve, não é? Não. Quando falamos, é por porcentagem de habitantes, não é? É evidente, mas são médias nacionais. E o que tem característica desta crise é que não me atinge a mim. Eu tenho menos nível de vida que tinha há 2 anos ou 3. Mas não afeta a saúde ainda. Mas há portugueses e muitos em que abaixo do nível de vida afeta a sua saúde. E não são todos. É esses que nós temos que procurar. E esses não são uma média nacional. Esses estão num sítio e não estão no outro. A questão é saber se os serviços estão a ser capazes de responder a este incremento de falta de saúde. Nos locais certos, elas são as populações certas. Aqueles que sofrem. Não ao português médio, que é uma abstração. Dr. Joaquim Murta, que é o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, enfim, numa cidade que tem responsabilidades e que nesta área de um cluster de medicina muito forte e que se quer internacionalizar, como sabemos, concorda com o que aqui tem sido dito, de que há um trabalho ainda a fazer, quer no Serviço Nacional de Saúde, quer mesmo no sistema, na compatibilização do Sistema Nacional de Saúde? Antes de mais, muito boa noite, muito obrigado pelo convite, de se terem lembrado da parte letiva e da parte docência em relação à medicina. Antes de mais, estou aqui um bocado na dupla qualidade de diretor da Faculdade de Medicina e do diretor de um serviço em que é um dos de maior produção assistencial nacional, que é o Serviço de Oftalmologia do CHUC. Mas em relação, portanto, à parte da Faculdade de Medicina, eu acho que, e é bom vincar isto, sem haver uma formação de qualidade dos médicos, e quando digo dos médicos e dos enfermeiros igual, não é possível haver boas políticas de saúde. E às vezes esquece isso, portanto, é preciso fazer uma reforma do ensino médico a nível nacional, é preciso começarem a falar os 2 grandes intervenientes desta área, que é o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Felizmente, connosco, aqui no CHUC, existe uma boa relação entre a Faculdade de Medicina e o hospital principal em termos de apoio. Não existe a mesma coisa em relação a outras unidades em termos de ensino. Portanto, eu acho que é fundamental, primeira coisa, haver uma boa formação médica. Sem boa formação médica, sem haver hospitais universitários, que é uma coisa e uma rede em termos de estabelecimentos de saúde que promovam precisamente esse relacionamento entre as faculdades e a parte no terreno da parte assistencial, não é possível, a breve trecho, não é possível haver boas políticas de saúde. Doutor, mas os médicos, já houve tempos em que faziam falta, mas neste momento já há muitos a sair do país, a procurar emprego lá fora.
Mas o que é que isso quer dizer? Eu estou a perguntar se Sim, é uma realidade. Começa a haver desemprego não é na parte médica, mas começa a haver, se houver ruptura, mesmo em termos de sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde a médio prazo, se não houver, o que estava a dizer, se não houver uma boa formação e uma boa rede hospitalar relacionada com a parte de ensino, não vai haver possibilidade em termos, para tudo, desde a parte de ética, de profissionalismo, a parte de economia, a parte de rentabilidade, em termos daquilo que estava a falar há bocado do Sr. Enfermeiro, isso tem a ver mais com a parte informática, mas em termos de saber que há determinadas análises que não são precisas. Portanto, isso é tudo, efetivamente, começa na escola, Faculdade de Medicina, e, portanto, tem de continuar depois em termos da rede hospitalar. Portanto, eu isso acho que é muito importante, em termos da parte da docência, é importante que se faça uma reforma do ensino médico em Portugal, e precisamente com envolvimento, e isso é que eu acho que é capital nesta fase, e infelizmente temos pouco tempo para o fazer, mas que haja infelizmente este envolvimento progressivo, quer do Ministério da Educação, quer do Ministério da Saúde, precisamente para que não haja comprometimento no futuro. Se falou-me do desemprego médico, vai haver desemprego médico. Infelizmente o relatório que foi produzido pelo Presidente da O3GES nota isso, vai haver desemprego médico, vai haver desemprego de especialistas, não só médicos, mas também de especialistas. Portanto, são pessoas que estão envolvidas e caríssimas para o Estado, mas isto debate-se com outro problema que as escolas médicas têm, é que têm excesso de alunos. E, portanto, é um ensino que é caríssimo para o Estado e que, com excesso de alunos, havendo uma relação tutor-docente muito baixa, portanto há muitos poucos tutores para muitos docentes e, obviamente, a qualidade do ensino não é melhor. Portanto, eu acho que tem de haver essa reforma e eu acho que é um dos principais pilares do Sistema Nacional de Saúde e do futuro da viabilidade política da saúde em Portugal. Tem de começar aí, tem de começar no início, desculpem o pleonasmo, mas tem de ser no início da formação. Eu vou dar a palavra aqui ao Dr. Álvaro Beleza, mas antes, já agora, onde é que está o Duarte Sequeira, que é Presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina, que está aqui também ao pé. Vocês estão já também a pensar nos problemas que têm pela frente? Boa noite, antes de mais. É verdade, queria subscrever as palavras do Dr. Joaquim Murta e gostava de entrar alongar um bocadinho mais na discussão e explicar como é que neste momento é a formação de um médico. Nós neste momento temos uma entrada na formação pré-graduada, que dura 6 anos, temos um ano comum e temos a entrada na especialidade. Só depois do primeiro ano de especialidade é que os médicos são autónomos. Portanto, quando se fala em desemprego médico, temos que ver bem de que desemprego médico estamos a falar. Porque se temos alunos que terminam o curso e que não podem exercer, ou não podem entrar numa especialidade, isso nem sequer é desemprego médico. Não tem reconhecimento para sequer acederem à profissão. Portanto... E é isso que está a acontecer neste momento? Neste momento há o risco disso acontecer. Porquê? Porque os exames às especialidades não estão a funcionar com a periodicidade normal? O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação têm dificuldade em sentar-se e falarem disto abertamente. Há dificuldade em fazer um planeamento integrado da formação, nomeadamente ponderar quantos alunos devem entrar e quantos médicos precisamos. E há outro grande problema, que é pensarmos quanto tempo é que demora a surtir efeito um aumento do número de vagas para o curso de Medicina. Em 2001, 2002, entravam 800 alunos em Medicina. Neste momento entram mais de 1.700. Ora, é óbvio que isso demora a surtir efeito. Há falta de médicos em algumas especialidades, é verdade. Mas a breve trecho teremos dificuldade e já houve... Estamos a exportar médicos. Estamos a exportar médicos. Nem entro por aí, quer dizer, estamos com más condições de formação ao nível das faculdades, vamos ter dificuldade em formar médicos na sua especialidade e depois estaremos provavelmente perante uma circunstância em que a Ordem dos Médicos, se calhar, começará a dar autonomia aos médicos quando eles terminam o curso. Quer dizer, estamos a falar em indicadores de saúde, queremos médicos indiferenciados contra todas as diretrizes europeias? É isso que queremos? Eu gostaria de fazer aí Sim, e Álvaro Beleza em primeiro lugar, depois passo para aqui. Não, eu acho que este é um ponto central que tu focaste, que é, não há planeamento, não há ligação, não há interligação. Nós estamos a estudar esse assunto com um grupo de peritos, que é a criação de verdadeiros centros académicos da saúde, à volta dos grandes hospitais universitários, nomeadamente Lisboa, Porto e Coimbra, e que liguem e que integrem
os cursos de medicina, de enfermagem, de tecnologias da saúde, de todos os cursos da área da saúde, os laboratórios de investigação pública nesta área, os hospitais universitários, os cuidados primários e os integrados. Porque o que falta em saúde é articular os setores... É uma proposta do Partido Socialista ou é uma proposta que está a trabalhar... É uma proposta que nós estamos a trabalhar e que iremos apresentar mas está a trabalhar breve. também em conjunto com o Governo, enfim, nos consensos que vai tendo nós e que vão conseguindo fazer? Eu trabalho e nós trabalhamos na saúde com um grupo de peritos e com aqueles que trabalham no terreno e tenho ouvido, nomeadamente, os diretores dos laboratórios públicos, diretores de faculdades, académicos e há um consenso sobre este assunto que isso faz todo sentido e, nomeadamente, ligar depois estes centros académicos ao cluster de saúde, à indústria farmacêutica, à economia real. Isto é, a investigação tem que estar ao serviço da economia do país. E o ensino tem que ser planeado. Nós estamos a enviar todos os anos 2.000 técnicos de análise para o desemprego. Houve, de facto, há um déficit de planeamento. E nós, em Portugal, temos um problema, como todos sabemos, não é só na saúde, que é o problema dos condomínios, das quintas. E há bocado foi falado aqui bem, o sistema de saúde, perdoem-me os colegas, mas eu também sou hospitalar. Nós temos um sistema demasiado hospitalocêntrico e temos um sistema demasiado médico-cêntrico. Nós temos que ter um sistema que é um cidadão e o doente é que está no centro. E tem que ser multidisciplinar, de equipe e de rede. Rede, ligação e integração. E, por último, a questão informática, que é a mãe de todas as questões. O sistema informático tem que funcionar, a ligação informática entre os cuidados primários, hospitalares e continuados. Para que não se repitam, por exemplo, os exames de diagnóstico. Mas, Dr. Álvaro Beleza, isso fica muito bem quem está em campanha política já. Não estou em campanha, compreendo. Qualquer um dos outros faz exatamente a mesma coisa. Veja... Não, estou em campanha. Veja, mas não concorda com o centro académico? Não, eu concordo com várias coisas, mas cada um destes problemas se pode ver dos dois lados. E eu até apontava aqui para os dois últimos oradores ali da plateia. Aquele nosso estudante, dirigente da Associação de Estudantes de Medicina, agora percebeu isto. E todos percebemos, eu já dizia há 12 anos, quando escrevi o livro, A Doença da Saúde, que havia médicos a mais em Portugal, já nessa altura, e fui contestado pelo então bastonário da Ordem dos Médicos. Agora o bastonário atual... Ele está a dizer que não disse nada disso. Não foi este. É evidente que, entretanto, se formaram algumas dezenas de milhares de médicos. Mas se ele fosse não o dirigente da Associação de Estudantes de Medicina, mas o dirigente da Associação dos estudantes do ensino secundário, dizia que há poucos médicos, porque todos eles querem entrar pelo curso de medicina. É um bocado difícil fazer assim. Por outro lado, em relação ao professor Joaquim Murta, eu comungo das preocupações que tem, naturalmente. Eu acho que nós temos que melhorar o ensino de medicina, estagnámos um pouco, mas também podemos vê-lo do outro lado. Esta questão da migração dos médicos, veja quantos é que foram e voltaram porque não arranjaram emprego lá. O que quer dizer que estavam bem preparados. Sim. Estavam bem preparados. Nós, apesar de tudo, eu como professor, refiro, ralho com os meus alunos quando estou a fazer exames, vocês não sabem nada disto, às vezes até apetece chamar-lhes burros e tudo, mas depois, no fim, quando vem a prova real, que é a prova de vida, e eu já tive isso também, porque eu fui formado numa faculdade que estava em início, eu fui do terceiro curso daquela faculdade, e quando fui para um país estrangeiro, tive aquela dificuldade do impacto imediato, mas logo consegui nadar nas mesmas águas que os outros. Deixa só ouvir o Eduardo, se quer que ele está ali em pulgas para lhe dizer qualquer coisa. Permita-me que lhe pergunte o que é que o hospital e a faculdade onde se insere tem feito para evitar rácios tutor-estudante altíssimos. É assim, eu tenho... É claro que os estudantes de medicina que aqui está. Nós temos estudos feitos. Ao contrário do que diz, nós não nos apercebemos disto agora. Há muito tempo que estamos a avisar para isto. Fizemos uma petição em 2012 pelo Planeamento Integrado da Formação em Medicina. Foi levado à Assembleia da República, foi aprovado um projeto de resolução que defendia a extinção imediata do concurso de acesso a licenciados, que é uma segunda via de acesso ao curso de Medicina, que representa, neste momento, 1.500 alunos em formação, 15% adicionais todos os anos. Eu pergunto-lhe então o que é que a sua faculdade tem feito
para melhorar isto? O que força tem feito a nível do Governo? Está aí a mão do Dr. Joaquim Murta à sua frente, está a aparecer. Vai responder-lhe, claro. Mas nós na nossa faculdade temos feito muito, temos oposto a isto, simplesmente temos uma limitação do que podemos fazer. Bom, muito breve, Soutor. Faz favor, Super breve. Eu acho que isto, em relação à nossa faculdade, acho que é uma injustiça o que está a dizer. Porque se há faculdade que se tem movimentado em relação a isso, tem sido a nossa. E que temos defendido reiteradamente precisamente isto, precisamente que, efetivamente, aulas práticas não devem ser de 1 para 20 e que devem ser... mas isto só passa por uma coisa, só passa pela criação de um hospital universitário em que todas as pessoas que estejam dentro do hospital tenham docência, tenham investigação e tenham assistência. A partir do momento que, efetivamente, não existe esse critério e que, efetivamente, estamos condicionados por assistentes convidados ou docentes convidados e que estamos rateados em termos de cortes que... Da lei dos compromissos, a chamada lei dos compromissos. E cortes a nível das universidades, que somos a faculdade que mais assistentes convidados tem. Portanto, acho que temos de ter feito um enorme esforço, quer junto do Ministério da Educação, quer junto do Ministério da Saúde, precisamente para que isso altere. Muito bem. E, portanto, é das faculdades, e só para agora diretamente, é das faculdades que mais nós e mais as escolas médicas têm-se movimentado reiteradamente em relação a isso, para mudar o status quo em relação a isso, mas só passa pela criação de um regulamento em termos de Estatuto do Hospital Universitário. Não poderei dedicar mais tempo a esta questão do ensino, mas vejo que ela é premente a montante e que também é fundamental e que também está em causa e que pode pôr em causa a breve prazo o próprio Serviço Nacional de Saúde. Eu era só voltar atrás um bocadito e concordar com o Dr. Álvaro Beleza e com o Soutor. Voltar atrás na questão das consultas. Faltaram 200 mil doentes às consultas, mas é preciso dizer que são 40 milhões de consultas por ano, ou seja, menos de 1%. Portanto, nós estamos a falar de uma coisa que, se disser 200 mil consultas, parece um número enorme. Se dissermos que são em 40 milhões de consultas, é menos de 1%. Portanto, essa é a questão. Mas eu dizia que queria concordar com o Dr. Álvaro Beleza, exatamente na questão do ensino universitário e com o professor Murta. Nós aqui, como sabe, temos o regulamento mais avançado dos hospitais universitários portugueses, mas queremos ir mais além. Nós estamos a trabalhar, nós e a faculdade, no sentido de um estatuto universitário para que se resolvam estes problemas que têm a ver. Mais do que isso, é que um hospital destes, que tem uma vertente de investigação enorme, eu aliás vou anunciar aqui uma coisa na RTP, nós vamos fazer no dia 4 de abril, convidámos 4 prémios Nobel que vêm a Coimbra fazer 4 conferências exatamente inseridas nesta questão, como é que se pode investigar e nunca mais, eu julgo que nunca mais no país, um hospital e uma faculdade conseguem trazer 4 prémios Nobel. Portanto, exatamente neste sentido, a investigação é fundamental. Concordar e estão certamente de parabéns por isso, mas eu só quero perceber se o senhor, ao concordar com o Dr. Álvaro Beleza, está a pôr de parte a proposta que ele apresentou para o ensino e para esta conjugação. Esse concordar... Nós também estamos neste caminho. Não é irónico? Não sou. Nós, eu e o professor Murta, estamos a concordar com o Soutor o seguinte, quando fala do problema da coesão. É necessário coesão nacional nesta área. Mas eu penso que, por exemplo, esta questão dos médicos e dos concursos em que se privilegiou os hospitais do interior e os hospitais que não tinham algumas especialidades é um contributo para a coesão. A coesão é possibilitar os hospitais que não tinham médicos especialistas e por isso é que nós, por exemplo, neste concurso, nós libertámos 100 médicos e ficámos com 6 médicos para nós. Portanto, há aqui também uma aposta no sentido da coesão nacional, porque se não tivermos já médicos especialistas, nós não vamos ter as condições. Soluções, Fátima, não é a nossa discussão. Há pouco eu vejo que o senhor não tem muitos problemas a colocar, só quer apontar soluções, mas... Os problemas parecem que são claros. Os problemas são claros. Os indicadores são pontuais em alguns distritos, afinal não estão a regredir tanto quanto pareciam a nível nacional. Quer dizer, os indicadores, eu repito, não é? Os indicadores nacionais têm um significado. Eu sei, já percebemos. Num país desigual, em que só uma parte da população é muito afetada e outra não, é preciso procurar e medir o que se passa nessa parte da população. No que diz respeito aos cuidados primários, pelo que vejo, aquele desafio que lançou está a ser feito. Não, espera, eu não lancei esse desafio. Você tem 400 farmácias falidas. Já vou não falar tem com o medicamentos quando vai à farmácia. Eu já vou, doutor. Já vou falar com o bastonário. Portanto, quer dizer, não é verdade.
Não temos estratégias locais de saúde articuladas como eu propus. E gostaríamos de ter. Portanto, não é verdade que há que ser feito. E já agora, como o que disse o Dr. Francisco Jorge não é verdade? Ele concordou comigo, que não está a ser feito. Parece que me ouvi bem. Mas agora, eu há pouco cometi a indelicadeza de interromper o Dr. Bernardo Vilas Boas. E eu gostava de saber a opinião dele, por exemplo, sobre porque é que temos neste momento 56 grupos preparados para ser unidades familiares e não são implementados. Bernardo Vilas Boas, porquê? Boa noite. Penso que é muito importante falar hoje sobre os cuidados essenciais dos portugueses, que são os cuidados de saúde primários. Gostava, em primeiro lugar, de deixar o meu testemunho... Mas não está a responder ao... Tem que responder diretamente, em primeiro lugar. Respondo diretamente. Mas o meu testemunho, como médico de família, é que, diariamente, os portugueses exprimem nas nossas consultas o seu sofrimento com o desemprego e a pobreza. Isto é uma realidade. Dados recentes mostram que o problema principal hoje de saúde registado é o da depressão, ansiedade e outros problemas. Nem podia ser de outra maneira, mental. Não é? Agora, face a esta situação, há a realidade das unidades de saúde familiar que abrange apenas 50% dos portugueses. E é perigoso manter este desnível de cuidados aos cidadãos portugueses. É urgente conseguir que esta mudança operada em Portugal, que é uma marca de saúde reconhecida em termos mundiais, que foi recomendada pela Troika e que nos últimos 2 anos teve o menor crescimento dos 7 desde 2006 e nestes 2 anos terminou a estrutura nacional que dinamizava a reforma dos cuidados de saúde primários. Nesta situação, como me desafia o professor Sá Clarides, é urgente relançar esta mudança, fazer com que ela abranja com uma equipa de saúde todos os portugueses, porque aquelas unidades que já foram criadas permitiram-no fazer a 600 mil, a mais de 500 mil. Estão todos de acordo com esta necessidade, é isso? Aliás, eu depois deixava uma pergunta para o professor Manuel Antunes, que é: porque é que esta mudança operada ao nível dos cuidados de saúde primários, o seu exemplo de autonomia, contratualização e responsabilização não foi seguido a nível da reforma hospitalar no nosso país, quando isso é possível e está a ser alvo de estudo e investigação em países como o Brasil, o Canadá e outros da Europa. Bom, esta questão das unidades de saúde familiares é muito importante e creio que aqui estão todos de acordo. A extensão estão todos de acordo. Falta expandir estas unidades. Mas pareceu, sem qualquer dúvida, estão todos de acordo. Porque ela é uma forma de reorganização dos cuidados de saúde primários, mas não quer dizer que, pelo facto de só metade da população estar coberta pelas unidades de saúde familiares, que as outras não estão coberta, que o resto da população não está coberta por outras formas de cuidados primários, não é? Aos médicos isolados, aos centros de saúde, que não fazem parte das unidades de saúde familiares. Mas é evidente que isto é um progresso, porque é uma reorientação, uma reorganização dos cuidados de saúde primários. Que começa com e isso traz sempre benefícios. Absolutamente. E prossegue. Agora eu concordo que, infelizmente, houve aqui um compasso de espera e que há que arrancar de novo, mas que não passa a ideia... Que não se justifica, porque nós estamos a criar valor, a criar saúde. Em termos de economia da saúde, nós temos
mais acesso, melhor desempenho, mais qualidade, satisfação e eficiência. E certamente mais prevenção, que é o que interessa em matéria de saúde a médio e longo prazo. E também inclui a resposta no próprio dia, quando as pessoas necessitam, o que é fundamental em termos de trabalho e de produção do país. Muito bem, As unidades de saúde familiar são uma parte fundamental das soluções que o país precisa. Portanto, não faz qualquer sentido ter diminuído o investimento nesta área inovadora. Que já tenha tido a oportunidade de dialogar com o Ministério, com a estrutura do Ministério da Saúde sobre essa matéria, e certamente que a razão que é invocada é a razão económica, a razão financeira. Gostaria muito de ter o Sr. Ministro da Saúde num debate sobre os cuidados de saúde primários e as unidades de saúde familiar, porque o Sr. Ministro não tem falado connosco, apesar de nós sermos este motor fundamental da inovação e da mudança em Portugal. Bem. Está também aqui o bastonário dos farmacêuticos, como há pouco já aqui se referiu. A política do medicamento é um daqueles setores onde este Ministro atuou de frente e, portanto, conseguiu negociar forte e feio, quer com as farmácias, quer também com a própria indústria farmacêutica, e aqui houve uma grande poupança, de facto, que permitiu também um certo alívio aos doentes. Neste setor, de que forma é que acha que a crise está a afetar também as farmácias e os doentes? Boa noite, Fátima. Começava por cumprimentá-la, cumprimentar também os seus convidados aí no palco, aqui na plateia, e também os portugueses que nos estão a ouvir nas suas casas. Bom, eu gostava de começar por dizer que Portugal foi apanhado numa situação dramática e que, naturalmente, a redução da despesa pública era imperiosa. Daí que vários setores foram chamados para essa redução da despesa pública e a saúde não poderia ser exceção. Eu diria, em talho de foice, que é pena que outros setores não tivessem seguido o exemplo que a saúde deu. Porque, de facto, se houve área em que Portugal reduziu substancialmente a despesa pública, foi na saúde. Por renegociar. Repare, por várias razões que vamos já a elas, mas de qualquer das formas é importante que isto fique aqui bem claro. É pena que outros setores, olha, desde logo a reforma administrativa do Estado, onde é que ela está e porque é que ela não se fez e porque é que não se foi aí buscar aquilo que se poderia e deveria ter ido buscar, e a muitas outras áreas. Bom, então, na saúde... Na saúde em particular, o que é que aconteceu? 2/3 da redução da despesa é devido ao medicamento. Isto é que é importante também, mais uma vez, aqui sublinhar. Daqueles valores de 1.700.000 que foi conseguido reduzir na saúde, quase 2/3 é devido ao medicamento. E mais, esta redução na área do medicamento é obtida em ambulatório, isto é, pouco é obtido na redução do medicamento hospitalar. É reduzido, sim, de facto, na área do ambulatório. À custa de quê? Abaixamento de preços dos medicamentos, conforme já falou, e abaixamentos das margens dos operadores. Podemos dizer que têm sido os operadores verdadeiros, aqueles que têm pago esta crise. Daí que têm visto, Portugal tinha uma margem nas suas farmácias que era das mais baixas na Europa e hoje ainda mais degradada ficou com os resultados que têm estado à vista do ponto de vista da desestabilização da assistência farmacêutica aos portugueses por parte das farmácias. Repare, o que acontece é que as farmácias, sendo privadas, exercem de facto uma função pública neste país. São as farmácias que prestam assistência farmacêutica e medicamentosa aos portugueses. Não é o Estado que garante isso. Os portugueses hoje encontram menos medicamentos disponíveis na farmácia. É verdade. É recorrente irmos a uma farmácia comprar um medicamento e dizerem-nos logo ou amanhã venha buscá-lo. É verdade. É verdade. Por que é que isso acontece? Bom, há várias razões. Desde logo, muitos medicamentos, o preço foi de tal forma degradado, em particular quando falamos dos medicamentos mais baratos, que a indústria simplesmente deixou de ter interesse em comercializar esses produtos. E, portanto, todos os meses faltam milhões de embalagens nas farmácias para se poderem disponibilizar aos utentes e, muito em particular, as embalagens de preço mais baixo. Mas esta é uma das razões e é uma das mais importantes. Mas é verdade também, e temos que ter isso em consideração, que os recursos são finitos. E é verdade que, se nós pensarmos de 2002 até esta parte, até 2011, destes 10 anos,
depois de 9 mil milhões de orçamentos retificativos e injeções no Serviço Nacional de Saúde, Portugal chegou a 2011 com aqueles valores que o Dr. Martins Nunes acabou de referir, com mais 3 mil milhões de dívidas. Portanto, também o sistema que nós tínhamos não servia. Isto é, não se pode gastar e depois vê-se. Que era um pouco o sistema que se vivia. Portanto, na verdade, havia aqui necessidade em reduzir a despesa pública. De facto, foi-se longe demais na área do medicamento, sublinho, na área do medicamento em ambulatório. Porque é aquela também que lhe diz respeito, não é? A senhora bastonários farmacêuticos. Não é só, repare, de facto olhamos para a redução conseguida na saúde e isto é um facto, não é uma opinião. É um facto. Não é uma opinião. Mas também faz bem por Bom, e o que acontece também é que na área do medicamento em hospital, começa agora a conseguir-se obter as primeiras reduções através de negociações diretas do Ministério da Saúde com a Apifarma, assegurando que a despesa hospitalar em medicamentos se reduz. E está agora, finalmente, a começar a reduzir-se. Mas repare, o que está a acontecer é que é necessário, de uma vez por todas, fazer melhor com o mesmo dinheiro. Essa é que é a grande questão. E isso está a ser feito ou não? Queria passar para a frente, do seu ponto de vista, procurar isso está a ser feito ou não? Bom, nós desde logo temos que alterar a nossa maneira de trabalhar. Isto é claro, é inequívoco que temos que alterar a forma de trabalhar. A forma como temos trabalhado até hoje está errada. Consome muito mais recursos e não leva a lado algum. O Dr. Álvaro Beleza já aqui referiu, eu tenho defendido isto há muito tempo, a integração no sistema de saúde é fundamental, cuidados primários, cuidados hospitalares, cuidados continuados, os diferentes operadores da saúde, há pouco falávamos aqui nas unidades locais de saúde, muito bem, mas nós repare, o que é que nós estamos a integrar? Estamos a integrar Estado, porque para nós tudo começa e termina no Estado. E porquê que não integramos os privados também com essas unidades locais de saúde? Porquê que nós integramos também as quase 3 mil farmácias que temos homogeneamente dispersas neste país, que têm cerca de 8 mil profissionais altamente qualificados, que são os farmacêuticos, em locais onde não há ninguém. Quem é que responde deste lado? Em locais onde não há ninguém. Porquê que este país... Porque é que este país não usufrui deste potencial destes técnicos espalhados no país para acompanhar doentes crónicos? Faz sentido unir os privados nesta situação? Não faz sentido meter todos. Quando um país está numa situação como está, todos somos poucos para a tragédia que estamos a enfrentar. E o que é preciso é rede, exatamente. Nós temos que integrar cuidados e integrar rede. Trabalhar em espírito multidisciplinar, em equipe e não cada um no seu condomínio. E essa é uma questão central. A questão dos medicamentos que falou e bem, nomeadamente na área hospitalar, bem, onde é que está a central de compras a funcionar nessa área? Não está. Bem, hoje há uma notícia que é uma poupança de milhões de euros, justamente por via... Não sei se são 11 milhões, agora faltam 11 milhões. Creio que são 11 milhões de cabeça. É preciso fazer muito nessa área. Isto não pode ser feito por grupos de hospitais. Através da central de compras. Exatamente. A central de compras é fundamental. 11 milhões de euros. A central de compras é fundamental e depois é fundamental um processo clínico eletrónico único. Mas isso, pelos vistos, está a dar resultado neste momento. Não. Isto está a começar. Isto é tudo notícias. Estão todos em campanha, não é? Portanto, parece que o Governo está em campanha, agora há boas notícias todos os dias. O problema é que as pessoas não as sentem, não é? E se nós vamos aos hospitais e às urgências, não as sentimos. Agora... Então, mas espera aí, ali o bastonário dos farmacêuticos está a dizer que são está factos. A falar de 11 milhões, são quase 700 milhões de euros de redução da despesa pública em medicamento em ambulatório. Não, eu estou a falar da central de compras dos hospitais. Vou perguntar à Marta Temido que está aí. Esses valores são verdadeiros peanuts ao lado destes grandes valores que se conseguiu. Com certeza que sim. À custa dos privados, à custa de 3 mil unidades, pequenas unidades, que são unidades de prestadoras de cuidados de saúde, mas são também em micro e pequenas empresas e, portanto, que têm os seus custos e têm os seus que é um valor muito maior, com certeza. E que estão neste momento a sofrer, de facto, aquilo que é a austeridade quase cega que foi aplicada no setor do ambulatório. Deixe-me só perceber, a Marta Temido está aí também, se esta poupança é de facto significativa, de 11 milhões conseguidos através justamente da possibilidade da central de compras, não é? Centralizar as compras. Olá, boa noite, Fátima. Muito obrigada ao programa pelo convite. Que é a Presidente, eu não disse, mas aparece no oráculo, que é a Presidente dos Administradores Hospitalares Públicos. Deixe-me cumprimentar... Dos privados está ali atrás de si, que é o Dr. Artur Osório.
Deixe-me cumprimentar antes de mais o Sr. Presidente do Conselho de Administração do SUC e o SUC por ser o hospital da cidade de Coimbra, onde eu comecei a trabalhar, onde eu comecei a minha carreira de administração hospitalar e que teve de facto esta distinção do ranking da Escola Nacional de Saúde Pública. Para responder à questão que me coloca, deixe-me dizer-lhe o seguinte, antes de mais. Eu penso que nós temos ouvido dizer que a redução da despesa que tem sido conseguida sobretudo à custa do preço dos medicamentos e do preço do trabalho. O que é facto é que parece que assim é. Eu não gostaria de voltar atrás em relação a algumas coisas que já foram ditas aqui neste programa, mas não consigo passar sem aproveitar para dizer o seguinte. Penso que quando analisamos o comportamento dos indicadores de saúde temos que ser extremamente sérios e dizer, antes de mais nada, que os indicadores de saúde para o bem e para o mal não se modificam em 2, 3 anos. E, portanto, nós sabemos, nós que estamos nestas áreas, sabemos que o efeito das políticas de saúde para o bem e para o mal leva mais tempo a acontecer. E, portanto, os sinais, nós neste momento não temos evidência de que haja uma degradação dos indicadores de saúde, mas temos alguns sinais de alarme. E se não é correto extrapolá-los, expandi-los, retirar deles uma imagem daquilo que é o estado em que vai hoje o Serviço Nacional de Saúde, também não me parece correto, sobretudo para com os portugueses, ignorá-los. Em relação à questão daquilo que tem sido feito em termos da redução da despesa, de facto tem sido sobretudo na área dos medicamentos e têm sido tomadas medidas que têm sido muito bem-vindas, designadamente essas das centralizações das compras. Doutora, mas estão a ser ignorados esses indicadores, a degradação pontual dos indicadores, como diz, ou acha que os serviços estão a acompanhar? Nós sabemos que os serviços têm estado a fazer tudo o possível para manter os níveis de qualidade. Porque isso é que é importante, não é? Claro. Dado o contexto de crise. Mas não faz sentido também ignorar que, de facto, há pontuais sinais de alarme e não os podemos ignorar. É essa a nossa função, pelo menos, de administradores hospitalares. Estar atentos aos sinais, identificá-los antes de mais ninguém e corrigi-los. Quando nós vemos que as cirurgias oncológicas reduzem ou os tempos máximos de resposta garantidos para a cirurgia oncológica aumentam, temos que perguntar o que é que está a acontecer. E nós sabemos algumas razões daquilo que está a acontecer. Sabemos designadamente que temos maiores dificuldades na contratação de recursos humanos. Sabemos também que isso não decorre de políticas do Ministério da Saúde, mas de políticas do Ministério das Finanças. Mas sabemos que isso tem uma consequência. Compromete a política do Ministério da Saúde. Mas sabemos que isso tem uma consequência. O que é facto é que nós vemos muitos indicadores de saúde a serem comprometidos por efeito daquilo não das políticas diretas de saúde, mas políticas gerais. Aliás, nós passámos anos a dizer que os determinantes em saúde eram essenciais e que o estado de saúde que nós hoje tínhamos era resultado não só do SNS, mas da melhoria das condições de vida que se verificou depois do 25 de Abril, não podemos agora ignorar que o empobrecimento e o desemprego também têm que ter consequências. Mas voltando à sua questão, a despesa com medicamentos. Eu penso que a despesa com medicamentos tem sido suspeito do costume em todas as políticas dos Ministérios da Saúde nos últimos anos. Agora sumou-se um outro aspecto, que é a questão do preço do trabalho. O que eu penso que a nós nos deve preocupar e para avançarmos em relação à nossa discussão é o que é que se vai passar a seguir. Porque a questão da sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde tem sido muitas vezes questionada, mas nós sabemos que ainda não superamos a nossa incapacidade de gerar dívidas acumuladas. E sabemos designadamente que no final de 2013 foi necessário que o Ministério da Saúde fizesse uma injeção de fundos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde para nós conseguirmos sair da situação de captura em que estávamos em relação a alguns fornecedores. Ora bem, se nós não tomarmos medidas, essas situações, por muito que sejam resolvidas pontualmente, poder-se-ão repetir. Por outro lado, temos um outro aspecto que é extraordinariamente preocupante, é que a redução do preço do trabalho, das duas uma, ou se mantém, e nós temos cada vez mais trabalhadores desmotivados e a não quererem, não estarem disponíveis para assumir determinados serviços, leia-se aquilo que acontece por vezes com os INEMs, com as MERs, ou então a subirem, vão deitar por terra a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. O que é que quer dizer o que acontece com as MERs e com o INEM? O que eu estou a dizer... Mas não estão disponíveis para... O que eu estou a dizer é que cada vez menos as pessoas estão disponíveis para um esforço adicional. E que isso é natural, porque nós somos todos humanos, somos todos da mesma massa, e as pessoas quando se sentem não há equipas para ocupar todas as MERs, porque as equipas fazer mais. Se recusam a fazer mais... Não se recusam, não se sentem que o preço do trabalho que lhes está a ser oferecido seja suficientemente aliciante para justificar o esforço de vencer a inércia e ir trabalhar. As pessoas já trabalham os seus horários bases, já recebem os seus vencimentos bases.
estão cada vez menos disponíveis para fazer mais. E, portanto, penso que é neste eixo dos recursos humanos, porque nós não podemos esquecer-nos de uma coisa: o Serviço Nacional de Saúde é para as pessoas, para os portugueses, mas é feito com pessoas. Com certeza que sim. E, portanto, teríamos muito que trabalhar nessa matéria. Martins Nunes. Eu voltava só um pouco atrás quando o Álvaro Beleza falou que tinham entrado em insolvência 400 farmácias. Os dados que eu tenho são que entraram em insolvência em 2013 27 farmácias e no concurso aberto atualmente concorreram 422 operadores de farmácia. São os dados que tenho, portanto julgo que serão corretos. Faz favor. Bom, continua. Estes são os dados que tenho. Entretanto, é o seguinte, é evidente que nesta questão do medicamento houve da parte da indústria uma grande colaboração e uma grande, portanto, colaboração nesta matéria. De resto, ainda há pouco tempo em Coimbra, eu tenho até aqui a notícia, o Paulo Lilaia, que é da Associação de Genéricos, lembrou os abusos da indústria farmacêutica. Diz ele, são palavras dele, não são minhas. Chegavam a vender ampolas a 600 euros que conseguíamos produzir a 10 euros. Acusou ele, mas isto é dele, não é meu. O que eu quero dizer é o seguinte, nós, por exemplo, aqui no nosso hospital, nós temos 2 doentes que gastam por ano 1,2 milhões de euros de medicamentos. Temos 2 doentes que gastam os dois 1,2 milhões de euros. E eu fui, quer dizer, não é com satisfação, mas como é evidente, são doentes, mas não tive a mínima dúvida em assinar a aquisição e a entrada destes doentes neste tratamento. E, portanto, eu acho é que a organização que se tem vindo a fazer, esta questão do medicamento, onde a indústria, de facto, tem colaborado e tem... Muito bem. Sobre o que a Marta Temido disse também, sobre a gestão dos recursos humanos, tem alguma coisa a acrescentar? Bem, reconhece que há estas dificuldades? Eu acho que há dificuldades em todos os portugueses. É uma em toda a administração pública. Em toda a administração pública e não só. Portanto, é uma questão transversal. É evidente que eu acho que nós não podemos pensar apenas que isto vai perpetuar. Eu acho que há esperança e acho que esta crise, muito rapidamente, esta crise tem 3 características diferentes de todas as crises que conhecemos. É uma crise com falta de esperança, é uma crise com falta de confiança e é uma crise com imprevisibilidade. Mas nós temos tido boas notícias. Tivemos hoje no Financial Times um artigo de opinião de primeira página em que diz que Portugal está no bom caminho e que está a ter soluções a curto prazo, é o que diz o Financial Times. Mas bom, mais... Mas na saúde... Só uma frase, Dr. Saclarides, que eu tenho que ir ali à plateia. Não, eu queria falar um pouco em relação ao futuro, seguindo o que o Dr. Martins nos acabou de dizer, porque parece é muito importante pensar no futuro. No seguinte sentido, nós vamos ter anos difíceis. Estamos a melhorar os nossos indicadores económicos, é certo, mas sabemos que a melhoria vai ser lenta, vai ser prolongada, vai ser com pouco emprego, vai ser muito desigual. A razão por que é importante chegarmos a um acordo sobre os problemas que temos na saúde hoje é a seguinte: nesta situação difícil que vamos viver, com a pressão para a austeridade continuando a exercer-se, faz sentido a saúde e as finanças, vocês sejam descansados, está tudo a correr bem. Faz sentido nós, que pagamos como juro da dívida, todos os anos, o Orçamento do Serviço Nacional de Saúde, dizer aos nossos parceiros estrangeiros, vocês continuem a provocar a austeridade, que nós estamos todos bem, nossos indicadores estão a melhorar, o país é uma maravilha, cor-de-rosa. Faz sentido? Não faz sentido nenhum. O problema é que os alemães também estão nas tintas para a nossa saúde, não é? Não é isso, não é isso. Bom, mas nós não levamos a questão do bem-estar dos portugueses onde devemos levar para evitar a sensação de que está tudo a correr bem. Eu tenho nesta plateia aquela personalidade que eu disse no início, que é uma espécie de figura tutelar do Serviço Nacional de Saúde, a quem eu não posso deixar de dar a palavra, obviamente, e que vai terminar o debate. O Dr. António Arnaud, que reconhecidamente tem o respeito de todos os presentes, não só pela sua dimensão nesta área da medicina e do serviço da causa pública, mas também pela sua devoção à cultura e ao conhecimento. Faz favor, o que é que pensa que pode ser o futuro do Serviço Nacional de Saúde, e não só, do Sistema Nacional de Saúde em Portugal, do Sistema Público de Saúde em Portugal?
Muito obrigado. Está na sua terra, vê-se, não é? Muito obrigado. Está entre Coimbras, como é que se diz aqui? São Coimbras, não é? Está entre Coimbras. Estão 5 amigos a contar consigo. Cumprimento a todos cordialmente, os convidados, os participantes, os assistentes e àqueles que nos veem através da RTP. Creio que sou o primeiro a falar que não sou profissional de saúde. Portanto, falo como utente. E eu sou, de facto, utente do Mas Serviço para os que não Nacional de sabem, o senhor foi ministro e criou o Serviço Nacional de Saúde. Para os mais novos. Olha, eu sou o autor da lei que criou o Serviço Nacional de Saúde. E o Serviço Nacional de Saúde está a ser sempre criado. Foi criado, sobretudo, pelos profissionais de saúde. Se não fosse a sua devoção, enfim, o seu cuidado, o seu zelo, a sua persistência, a começar pelos que estão na mesa e que estão aqui, nós não teríamos chegado onde chegámos, a ponto de todos dizerem hoje, direita e esquerda, e essa foi a grande conquista do Serviço Nacional de Saúde, de que de facto se trata da grande conquista da democracia portuguesa e do 25 de Abril. Portanto, esse é o grande mérito do Serviço Nacional de Saúde, para além dos indicadores sanitários que todos conhecemos. Mas eu vou abordar a questão muito rapidamente, em dois aspectos que não foram aqui ventilados. Deixo os indicadores, enfim, as soluções que foram apresentadas, gostei muito de ouvir a todos, para dizer o seguinte: o Serviço Nacional de Saúde tem-se vindo a degradar. Há casos pontuais preocupantes, como sabemos, não vale a pena citá-los, todos sabemos, mas ainda tem qualidade para merecer a designação de um autêntico Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não vamos agora criticar ao ponto de dizer perdeu tanta qualidade que o melhor era os privados. Não, eu não alinho nessa corrente. O Serviço Nacional de Saúde garante ainda, apesar de tudo, qualidade e eficiência. Todavia... E compete com muitos serviços europeus. Compete com muitos serviços europeus. Sem... Por exemplo, está aí no palco, à sua direita, na verdade, o Presidente do Conselho de Administração do melhor hospital do país. Eu não diria o melhor, porque eu ponho o Santa Maria, o São João, até o Santo António, o São José, ponho ex aequo. Vamos ver, ex aequo, pronto. Porque uns são melhores uma coisa, outros são melhores outros. Nós temos bons hospitais. Está aí também à sua direita o diretor de um serviço que é dos melhores da Europa. Portanto, quem diz dos melhores da Europa diz dos melhores do mundo, que é o Serviço de Cirurgia Cardiotorácica. E tem aqui à sua esquerda um dos peritos internacionais de grande qualidade e de grande prestígio internacional e nacional, que já desempenhou altos cargos, além do meu amigo e camarada Álvaro Beleza. Portanto, e tem aqui, tanto no setor público como no setor privado, tem aqui pessoas altamente qualificadas. Mas há o seguinte, a verdade é que houve uma política que tentou destruir o Estado Social. Isto ainda não foi dito aqui. Mas toda a política deste governo, melhor dito, a política do Primeiro-Ministro, que é preciso distingui-lo de alguns ministros, designadamente do Ministro da Saúde, que tem tido uma política, enfim, de senso, de algum cuidado, de sensibilidade social, e que, no meu entender, tem travado algumas arremetidas do Primeiro-Ministro contra o Serviço Nacional de Saúde. Mas houve uma tentativa de destruição do Estado Social e do próprio Estado de Direito. Porque as medidas da educação e na saúde, sobretudo, onde se jogam grandes interesses privados, estão aí a mostrar essa circunstância. Bom, mas para além disso, houve, por algumas medidas tomadas, uma dificuldade no acesso, é mais grave, no acesso aos cuidados de saúde. Tanto a nível de cuidados primários, como sobretudo de cuidados hospitalares e cuidados continuados. Porquê? Porque os cortes foram acima do que era devido, foram acima do que a Troika impôs. Porque as taxas moderadoras são excessivas a ponto de alguns cuidados se tornarem mais baratos nos privados do que no SNS, coisa que parece um absurdo. Porque foram criadas dificuldades nos transportes. Ainda hoje ouvi na RTP que a Câmara de Carraseda de Anciães põe uma viatura à disposição de 30 doentes oncológicos para irem, periodicamente, ao Porto, porque o Estado não garante esses meios. Portanto, há uma dificuldade no acesso. E eu conheço, todos nós conhecemos, que há pessoas que já não vão ao Serviço Nacional de Saúde porque não têm dinheiro ou para a taxa moderadora ou para pagamento certas, enfim, dos medicamentos. E na oncologia, eu sou doente oncológico e conheço o que se passa. E não vou dizer aqui o que se passa, porque o que se passa atinge as raias do absurdo, da desumanidade.
Isso não é verdade, dizem aqui em cima, agora não tem espaço para debate. Os tempos de espera, etc, etc. Os tempos de espera, enfim. Ouça, por exemplo, o doente oncológico paga taxa moderadora nos tratamentos da própria doença, que o médico lhe marca. Só não paga taxa na quimio e na radioterapia. Estavam isentos até 1 de janeiro de 2012. Agora pagam taxa nas próprias consultas e tratamentos da sua doença. Só não pagam se tiverem insuficiência económica ou se tiverem, uma invalidez superior a 60%. Isto é desumano. Eu já pedi ao Sr. Ministro, há tempos houve um congresso organizado pela Fundação SNS, presidida pelo Dr. Constantino Sá Clarides, e eu denunciei essa situação. Bom, isto não pode acontecer, mas para além disto, esta dificuldade de acesso, eu vou já terminar, porque senão... Enfim, tem que terminar, doutor, tem. Para além, eu noto o seguinte, há uma grande desmotivação dos profissionais da saúde. Porque são mal pagos, porque não têm condições de trabalho, porque não há, enfim, já foi aqui dito, os honorários que lhe pagam a um chefe de serviço, a um médico classificado, qualificado, que atingiu o topo da carreira, é inferior àquele que é pago a um jovem assessor do Primeiro-Ministro. Isto não pode acontecer. Pronto. Mas para terminar, tenham confiança no futuro do Serviço Nacional de Saúde. Tenham confiança, diz o senhor, no futuro do Serviço Nacional de Saúde, porque devemos ter confiança nos profissionais de saúde. E porque continua a ser um dos melhores da Europa. Português que não deixará perder esta grande conquista de abril. Muito obrigado, Fátima. Eu quero ainda dizer e agradecer a presença, por exemplo, do Presidente da Câmara de Coimbra, que está aqui na segunda fila, Manuel Machado, que teve a deferência de vir ao programa esta noite, atrás justamente de António Arnaud, também do Dr. Manuel Porto, dos Srs. Bastonares, enfim, tantos médicos. E eu peço desculpa não ter podido falar com outros que eventualmente tinham até a expectativa de tomar a palavra, mas o tempo é o que é e não me permite falar com toda a gente. Ficou aqui o retrato possível, não se esgota nem pouco mais ou menos neste programa. Continuaremos a acompanhar noutros espaços de informação na RTP, mas também através do prós e contras e de debates especiais, esta problemática da saúde em Portugal, até pela sua importância e por todos terem reconhecido aqui que, de facto, hoje a população portuguesa está, porventura, mais doente por via da crise e da austeridade do que estaria há alguns anos atrás. Quero agradecer a todos, quero agradecer a Coimbra esta forma generosa e simpática com que nos voltou a receber esta noite. Boa noite, até para a semana.